Então, esse é o cenário. Ficou realmente muito confortável para o Flamengo e com uma chance muito grande de viajar para Lima campeão ou muito próximo, né, de assegurar o título brasileiro da temporada. O que é o Plata, né? Ele é um jogador que ele tem algumas qualidades e tal, mas assim, como desligado, teve uma bola que ele poderia ter chutado, não chutou. A Arrascaeta, inclusive, deu uma bronca nele. Depois o contra-ataque, um passe no corredor central. É impressionante a diferença que esses caras fazem no time do Flamengo. Jorginho e Arrascaeta, muitas vezes, carregam o time do Flamengo nas costas. É impressionante. E hoje tiveram um baita auxílio do Cebolinha, tá? Que já vem jogando bem há 3 jogos. Agora, Arrascaeta. Essa, para mim, é a melhor notícia. Lembrando que daqui a uma semana, exatamente daqui a uma semana, nós vamos disputar com ele a final da Libertadores. Mas, enfim, voltando para os dias de hoje, o Flamengo está jogando mais, porque o Arrascaeta está numa fase espetacular e o Bruno Henrique está voltando a jogar bola, cara. Isso é uma notícia sensacional e uma notícia muito importante. Mas quem vem crescendo é o Cebolinha. Uhum. E eu não acho que o Cebolinha vá começar a partir do próximo sábado. Mas eu acho que ele se tornou uma boa alternativa em algum momento do jogo, principalmente, repito... Salve, salve, nação! Bora com mais um vídeo aí falando sobre o nosso Flamengo. Nesse vídeo aqui vamos repercutir o que a mídia esportiva falou sobre a vitória do Flamengo por 3-0 diante do Bragantino e o título encaminhado do Flamengo. Podemos dizer que o título do Flamengo já está encaminhado? Acho que podemos cravar essa afirmação aí, né? Cebolinha está pedindo passagem e, para mim, poderia ser titular na grande final. Mas, com a cabeça de Felipe Luiz, deve escalar o Samuel Lino aí. Bruno Henrique entrou no segundo tempo e deu sinal de melhora, né? Uma expectativa muito boa para a decisão, né? Decisão é aquilo. Se o time, os jogadores estiver bem naquela tarde, aí esquece. O Arrascaeta não precisa nem falar. O cara é monstro sagrado. Jorginho, quando o cara tá em campo, esquece. O Flamengo joga bem. Everton Araújo. Esqueci de mencionar ele. Muito boa a partida do jovem jogador do Flamengo, né? Não podemos esquecer de mencionar ele, né? Então, dê situação aí, deixe seu like, se inscreve no canal, hype o vídeo e o seu comentário também, que é super importante. E o Varela jogou bem pra mim. Varela, Emerson Royal, banco, Varela titular. Quero saber tua opinião, deixa tua opinião aí e tamo junto aí, nação! É campeão já, podemos afirmar isso? Claro que sim. 0, resultado que faz o Flamengo abrir 4 pontos de vantagem sobre a equipe paulista e o resultado que permite ao clube rubro-negro ser campeão brasileiro na próxima terça-feira, caso derrote o Atlético em Minas, Atlético vice-campeão da Copa Sul-Americana, e o Grêmio derrote o Palmeiras em Porto Alegre. O Palmeiras não joga mais em casa nesse Campeonato Brasileiro, jogará as 3 últimas partidas fora de casa. Vai jogar terça-feira contra a equipe do Grêmio. Na outra semana, depois da final da Libertadores, visita o próprio Atlético Mineiro, adversário do Flamengo dessa terça. E, por último, joga contra o Ceará em Fortaleza. O Flamengo joga fora de casa contra o Galo, depois recebe o Ceará e, por último, joga contra o Mirassol no interior paulista. Ou seja, o Flamengo tem 2 possibilidades aí razoáveis para ser campeão. A primeira, vencendo o Atlético e com uma derrota do Palmeiras. E a outra seria vencendo o Atlético e o Ceará no jogo subsequente à final da Copa Libertadores, o que daria ao Flamengo o título, porque ele manteria os 4 pontos de vantagem, independentemente do resultado do jogo do Palmeiras contra o Atlético Mineiro lá na outra semana, ou seja, desses 2 últimos jogos. Então, esse é o cenário. Ficou realmente muito confortável para o Flamengo e com uma chance muito grande de viajar para Lima campeão ou muito próximo, né, de assegurar o título brasileiro da temporada. Você vai chegando aí com a gente, vai feliz com essa vitória por 3-0 sobre a equipe do Red Bull Bragantino, né? Um jogo que teve um primeiro tempo esquisito, né? O Flamengo não aproveitou ali o maior volume de jogo, a maior posse de bola, fez uma partida no primeiro tempo, acho que aquém, especialmente no aspecto ofensivo, né? E aí, no segundo tempo, entrou o Bruno Henrique, saiu, o Plata melhorou bastante, né? O que é o Plata, né? Ele é um jogador que ele tem algumas qualidades e tal, mas assim, como desligado,
Teve uma bola que ele poderia ter chutado, não chutou. A Arrascaeta, inclusive, deu uma bronca nele. Depois o contra-ataque, um passe no corredor central espetacular do Jorginho. Ele conduz a bola e não consegue fazer o passe direito para o Arrascaeta, que ficaria cara a cara com o goleiro Cleiton. Realmente, sei lá, acho que não deveria insistir tanto nele o técnico Felipe Luiz. É a minha opinião. Mas, enfim, vamos nessa. Seguindo, o Dejailson também dizendo que a presença do Jorginho dá uma tranquilidade ao Everton Araújo. Ele pergunta, claro que sim. O Everton jogou muito bem hoje. Eu gostei muito dele também hoje, o Dejailson. O garoto hoje foi muito bem. Ele é forte, sabe se antecipando, fazendo interceptações, desarmes precisos, sem cometer falta, acertando os passes. É um jovem, que eu já falei aqui outras vezes, né? Ele é um jogador, tecnicamente, que ele é abaixo desses outros jogadores da posição. Mas é um jogador em evolução, que pode atingir um nível mais alto. Então, alguns jogos que ele foi mal, errou, entrou, falhou em lances que originaram gols sofridos pelo Flamengo, é claro que ele vai ser criticado, mas sempre com a ressalva, como aconteceu agora com o João Vitor, um jogador muito jovem. Mas ele vai aos poucos ganhando mais segurança, experiência, rodagem, e a presença ao lado dele de um jogador como o Jorginho, evidentemente, ajuda a barbaridade, né? Jogar no meio campo ou na zaga, ao lado de um zagueiro muito experiente, que tem liderança, que canta as jogadas para você, né? O Zé Augusto Souza também elogiando o Everton Araújo, o Antônio Carreiro também elogiando o Everton Araújo, e também o Arrascaeta, claro, merece todos os elogios, né? Como joga, né? O Arrascaeta, gente, ele passou uns 2 anos aí, muitas vezes lesionado, saindo com 15 minutos do segundo tempo, 10 minutos, se arrastando. Aquilo era incompatível com um jogador do nível dele. Aí, no começo desse ano, o agente dele queria renovar o contrato, quando ele tinha compromisso até o final do ano que vem. O Flamengo corretamente falou não. Aí se preparou, está jogando muito bem, vendo seu melhor momento, renovou o contrato. É assim que funciona. Cebolinha, o contrato dele vai para a reta final agora. É um jogador que não entregou até hoje. Jogou bem hoje, começou a entrar bem nos jogos. Se jogar bem, o Flamengo pode pensar em renovar o contrato. Quando esse cara está mal, não faz sentido você pensar em renovação de jogador que está jogando mal. Até porque são jogadores que não são baratos, né? Então, eu acho que é isso. O Luiz Fernando, acho que terça-feira tem que ser time reserva, porque ganhou uma rodada para rifar. Eu acho que não, cara. Eu acho que ele vai colocar um time forte na terça-feira, poupando um ou outro jogador, talvez. Não acho, não. Feliz pela vitória, porque pergunta por que o Plata tem várias chances e o Ninho não, né? Pois é o estilo de jogo. O Felipe gosta do estilo do Plata. Eu acho que o Plata é um jogador com mais recursos do que o Juninho. Mas ele, cara, ele quando é colocado nessa função como centroavante, tem um problema, ele não tem fome de gol. Ele não ocupa o espaço ali do centroavante, aquela pequena área, ele não finaliza. Ele teve a oportunidade hoje de finalizar, não chutou, depois teve a chance de dar um passe mais qualificado, né, buscando ali o Arrascaeta numa jogada pelo corredor central, passe inicial do Jorginho, e novamente ele não aproveitou. Então, um jogador, sei lá, eu acho que não entendo por que ele tem que ter tantas oportunidades também, quando outros jogadores, de repente, não têm. É a preferência do técnico, né? É impressionante a diferença que esses caras fazem no time do Flamengo. Jorginho e Arrascaeta, muitas vezes, carregam o time do Flamengo nas costas. É impressionante. E hoje tiveram um baita auxílio do Cebolinha, tá? Que já vem jogando bem há 3 jogos. Agora, Arrascaeta, craque do campeonato, é gênio. O jeito como ele finaliza, o jeito como ele dá assistência. E o Jorginho, meu amigo? Sem o Jorginho, o time cai de uma forma absurda. Ele abre espaço, ele é inteligente, ele não precisa dar muitos toques na bola para criar jogadas, para sair jogando. São 2 jogadores que fazem totalmente a diferença. E digo mais, são 2 dos poucos craques que a gente tem em atividade no Brasil. São 2 craques, ainda mais, né, dá para chamar de gênios quando a gente compara com o Plata. A capacidade do Plata de não pensar, a pouquíssima inteligência do Plata dentro de campo é assustadora. Já não bastam os cartões surreais, mas tomada de decisão. É uma decisão pior que a outra. Puxa contra-ataque, Arrascaeta sozinho, ele quer driblar. O que falta de inteligência para o Plata, sobra de genialidade para Arrascaeta e Jorginho. Esses caras hoje fazem muita diferença nesse time do Flamengo. E o Flamengo segue líder com uma vitória importantíssima e necessária. Porque há muito tempo que o Flamengo não jogava bem assim, de animar o torcedor. E agora
É um Flamengo líder convencendo o seu torcedor a poucos dias da final da Libertadores. Conta mais. Podem pagar. Flamengo N é campeão brasileiro. Vamos pensar agora na Libertadores, hein? Calma, Cavalinho, calma. Não acabou. Não acabou. Está muito bem encaminhado, mas não acabou. Por que não acabou? Porque faltam 3 rodadas. É verdade que para o Palmeiras encostar de novo, o Flamengo vai ter que tropeçar em 2 rodadas. E o Palmeiras ganhar os 2 próximos jogos. E os 2 próximos jogos do Palmeiras não são mole, não. Isso é tudo jogo lá fora. E a sensação que eu tenho é que quando chegar no jogo do Mirassol, nós já vamos estar dando volta olímpica, Cavalinho. Valeu, galera, valeu. Hoje ninguém vai falar mal do Felipe Luiz, não, né? Ninguém vai falar mal do Filipinho, não, hein? Uma deles. Antes de mais nada, eu quero prestar minhas homenagens ao time do Fluminense, que nos derrotou na rodada passada, né? Mas aí, com aquela velha rivalidade entre Fluminense e Flamengo, tinha muita gente dizendo: o Fluminense vai entregar, o Fluminense vai entregar. Ainda mais quando saiu a notícia de que o Thiago Silva e o Acunha, 2 dos melhores jogadores do Fluminense, não iriam jogar. Aí realmente ficou aquela sensação de: epa, o Fluminense vai lá, mas vai perder para o Palmeiras facilzinho, né? Como o Vasco, no dia que recebeu 80 milhões da Leila Pereira, né? Não foi nada disso, minha gente, não foi nada disso. Eu assisti ao jogo do Fluminense no iPad, aqui do meu lado esquerdo, com a televisão grande no Flamengo. Depois que o Bruno Henrique fez o 3º gol, eu troquei. Eu botei o Fluminense na tela grande e o Flamengo no iPad para eu secar o final do jogo. Olha, do que eu vi do jogo, o Fluminense esteve mais perto de fazer o gol do que o Palmeiras. O Fluminense teve dois ataques em sequência. O Mononato demorou, e aí, quando chutou, estava na cara do goleiro do Palmeiras, do Carlos Miguel, mas aí vem o zagueiro e conseguiu bloquear. E logo em seguida, o Fluminense mandou a bola na trave. Cara, o Fluminense jogou muito. E, principalmente, isso eu faço questão de reconhecer, jogou com honra. Com honra. Isso é a coisa mais legal que eu acho no futebol. Como o Flamengo jogou com honra quando o Fluminense estava desesperado, nas últimas rodadas, acho que na última mesmo, precisando que o Criciúma perdesse, e o Flamengo foi lá, embora muita, grande parte da torcida, o torcedor é sempre sacana, né? Entrega. O Flamengo meteu 3-0 no Criciúma e o Fluminense não caiu. Eu acho isso muito legal de ver. A gente vê que, apesar de num esporte tão milionário, cada vez mais mercantilizado, a honra nessas horas ainda vale alguma coisa. O Fluminense fez hoje uma partida honrosa. Brigou até o final, até a última bola ele brigou. E o Palmeiras, aí é que vem a melhor notícia, o Palmeiras não está jogando nada, minha gente. Essa, para mim, é a melhor notícia. Lembrando que daqui a uma semana, exatamente daqui a uma semana, nós vamos disputar com ele a final da Libertadores. Isso quer dizer que o Flamengo vai ganhar fácil? Não estou dizendo isso. Mas o Flamengo está jogando mais do que o Fluminense. O Flamengo, aconteceram algumas coisas no Flamengo, e esse jogo de hoje meio que comprovou que eu acho importantíssimos. Primeiro, o Arrascaeta realmente está num ano, melhor ano dele. Nem em 2019 ele jogou tanta bola. Até porque em 2019, o resto do time, o time titular, o elenco não, o elenco atual é mais forte, mas o time titular de 2019 era melhor do que esse time titular de agora. E o time titular estava todo voando. Então o Arrasca era mais um craque, mais um maestro dentro de uma orquestra que tocava por música, né? Jorge Jesus, até vi hoje um vídeo dele que me emocionou. Ele lembrando tudo, 19, tá? E dizendo, como ele disse mesmo, eu ganhei muita coisa no Benfica, mas eu não tive nunca um ano tão espetacular como eu tive no Flamengo. O Flamengo é inesquecível para mim. Mas, enfim, voltando para os dias de hoje, o Flamengo está jogando mais, porque o Arrascaeta está numa fase espetacular e o Bruno Henrique está voltando a jogar bola, cara. Isso é uma notícia sensacional e uma notícia muito importante, porque sem o Pedro, nós estávamos sem atacante. Gente, o que foi o Plata no primeiro tempo de hoje? Me digam. Felipe, eu acho que você hoje mandou muito bem.
Até porque eu entendi o Plata no primeiro tempo, porque você queria poupar o Bruno Henrique. Vamos lembrar que o Bruno Henrique, na última partida, botou a mão no posterior da coxa. Fez o exame no dia seguinte, não tinha lesão, mas significa dor muscular. Dor muscular é músculo cansado. Então, eu acho até que a ideia de não começar com o Bruno Henrique era legal. Mas o Plata não dá mais, Felipe. Não dá mais. Desapega. Bota o Alaciano, que até entrou relativamente bem. O Plata não tem nem a mínima intimidade com a função de fazer gols. Primeiro tempo de hoje, que o Flamengo jogou bem, hein? O Flamengo faltou o gol, mas o Flamengo jogou bem. Teve um contra-ataque que saíram contra um zagueiro do Red Bull Bragantino, o Plata na frente e o Arrascaeta logo atrás dele correndo. O Plata tinha duas coisas a fazer. Ou ele estava na frente, partia para dentro do gol mesmo e fazia o gol, ou ele rapidamente tocava para o Arrascaeta. Claro que essa seria a melhor opção, porque o Arrascaeta também entrava livre e o Arrascaeta é de fazer gol. Porra, o Plata demorou. E quando fez o passe no pé do zagueiro do Red Bull, cara. Que coisa inacreditável. Eu sei que ele é um esforçado, eu sei que ele marca, eu sei que taticamente o Bruno Henrique, o Felipe Luiz considera ele muito, muito importante, mas, Felipe, centroavante tem que botar a bola lá dentro, cara. É um grande jogo. Mas quem vem crescendo é o Cebolinha. Uhum. E eu não acho que o Cebolinha vá começar a partida do próximo sábado. Mas eu acho que ele se tornou uma boa alternativa em algum momento do jogo, principalmente, repito, depois da perda do Plata, que era o cara que podia fazer o lado do campo, e do Pedro, que seria o centroavante. No caso de não ser, era o Plata que fazia muito essa pressão lá na frente como um falso centroavante. Então, quando você fala em poupar, sim. Agora, eu não sei quem ele poupou. Eu não sei se semana que vem ele vai com o Carrascal pelo lado, se ele vai com o Luiz Araújo e o Samuel Lino, que é o que eu imaginava com o Bruno Henrique adiantado. Eu não sei se ele, de repente, surpreende e coloca um jogador mais marcador. Se é poupar ou se é testar já pensando no que ele vai ter em mãos, então, né, Birner? Minha impressão é que ele fez ambos. E depois de hoje, ele tem algumas boas notícias, mas eu não acho que essas últimas semanas permitem que o técnico conclua com convicção, ele deve ter as ideias, mas de maneira convicta, com quem jogar. Mas ele tem gente sobrando, né? Tem isso. Esse problema que ele tem. O próprio Bruno Henrique hoje, se não foi poupado, foi pelo menos dosado. E também entrou muito bem. Acho que Esse foi poupado, concordo. Dosado, poupado, concordo. esse daí foi dosado. Cebolinha pede passagem, a partir do último jogo que ele mudou, a partida do Flamengo. A volta do Arrascaeta hoje, muito bem-vinda, né? Muito. Ele é tudo o que faltou no Fla-Flu. E tem gente jogando, o Birner falou do momento do Flamengo, tem gente jogando em altíssimo nível, né? Jorginho e Arrascaeta hoje foi uma coisa fantástica, a participação, o envolvimento. Eu não sei se escalaria eles na terça-feira. Eu Pensando na fatalmente decisão. não escalaria. Eu acho que é até um luxo ao qual o Felipe Luiz pode se dar. Ele conquistou E o isso com esses Abel 4 não. pontos. O Abel não pode se dar esse luxo nesse momento. O Birner falou do ambiente tenso, é verdade. Hoje no Allianz foram 90 minutos de ambiente tenso, mais os descontos. Com apoio da torcida, mas Sim, tenso. Não era crítico, mas era tenso, era preocupado. O Palmeiras estava preocupado o jogo inteiro. Inclusive, depois que o Flamengo abre a contagem e garante a vitória contra o Bragantino, quem esteve mais perto de fazer o gol naquela faixa do jogo foi o Fluminense. Com o Canóbio chutando na trave, incomodando a defesa do Palmeiras. O Palmeiras foi mais para a bafa no fim. O Abel fez o que podia fazer, mexeu nos jogadores que podia. E agora tem essa situação dos dois jogando fora e para o grande embate de sábado. O Flamengo, a gente já falou, vai ao Belo Horizonte pegar o Galo. Será que vai pegar esse Galo ainda ressacado desse título perdido do fim de semana? Pode ser um lado também que pese para o lado do Flamengo? Bom, o Galo precisa agora pensar no brasileiro mesmo, né? É a última pequena chance que ele tem, via Campeonato Brasileiro. O ano está acabando e não começou para o Atlético. Poderia ter começado hoje com o título, mas não começou. Já não teremos G9
na Libertadores, era uma possibilidade, hoje essa possibilidade acabou. Então o Atlético não é propriamente aquele adversário que não aspira a mais nada. Ao contrário, ele deve inclusive uma satisfação à sua torcida e não é só pela derrota de hoje, né? Derrota, não título de hoje. É por tudo que não apresentou no ano. Na E temporada. não vamos esquecer da grande rivalidade existente entre Flamengo e Atlético Mineiro, que é a maior rivalidade interestadual do país. A gente tem Palmeiras e Flamengo hoje com uma rivalidade técnica, mas Flamengo e Atlético, fora o Cruzeiro, eu acho que o é Flamengo e Palmeiras superou isso. nesse momento. Nesse momento. Mas a rivalidade histórica, volta e meia, pergunta para um atleticano qual é o adversário maior dele, fora o Cruzeiro. Fatalmente é o Flamengo. Mas o flamenguista não vai dizer a mesma coisa do Atlético. Não. Claro que não. O Flamengo Mas vai tem- dizer do Palmeiras. O Flamengo tem Vasco, o Flamengo tem Fluminense, o Flamengo tem nesse momento o Palmeiras, mas tudo isso faz com que o Atlético endureça essa partida para o Flamengo. Sem dúvida. Vai ser pegado. Ó, o pessoal me canta aqui que Cícero Melo já está a postos lá no Maracanã para participar com a gente, também trazendo mais detalhes desta vitória do Flamengo. Fala, seu Cícero, seja muito bem-vindo, meu amigo. Um beijo para você, boa noite. Boa noite para você, dona Glaucia. Deixa eu só olhar para o lado aqui para ver se tem algum jogador. Boa noite para você, um beijo, um abraço no Celso Zelt, no Vitor Birner e no Fã de Esportes, especialmente torcedor rubro-negro. Nós já estamos aqui na Zona Mista, o jogo acabou agora há pouco aqui no Maracanã. Um passeio do Flamengo em cima do Red Bull Bragantino por 3-0. Tivemos aqui um público de 68.408 torcedores presentes. Torcida do Flamengo lotando o Maracanã, impulsionando o time para essa vitória importante. No primeiro tempo, o Flamengo já foi bem melhor, mas aí encontrou pela frente um paredão. O goleiro Cleiton fez várias defesas muito difíceis, principalmente numa cabeçada do lateral Varela, e evitou o gol do Flamengo. Para o segundo tempo, aí o Flamengo conseguiu impor mais ainda o seu jogo, até o momento que abriu o placar, e foi logo aos 4 minutos, um gol do Arrascaeta com toda a categoria dele, recebendo do Jorginho, tirando do goleiro e fazendo seu 18º gol no Campeonato Brasileiro. Ele é o vice-artilheiro. Depois tivemos um pênalti aos 15 minutos, cruzamento do Everton Cebolinha, a bola bateu na mão do Hurtado. Aí a bola foi para a marca da Cal e o Jorginho, com a categoria de sempre, dando aquele seu pulinho, sem nenhuma chance para o Cleiton, colocou, tirando o goleiro da foto, para fazer 2-0, o terceiro gol dele no campeonato. E finalmente, aos 26 minutos, o Bruno Henrique deu números definitivos ao placar, num chute forte, cruzado, da direita, o 7º gol do Bruno Henrique no Campeonato Brasileiro. O Flamengo, como vocês já mostraram aí, colocou 4 pontos de vantagem em cima do vice-líder, o Palmeiras, seu grande adversário também, na final da Libertadores da América. Fluminense tirou 3 pontos do Flamengo, mas hoje ajudou o rubro-negro, conseguindo esse empate importante. Para o Fluminense foi um bom resultado e para o Flamengo melhor ainda, porque deixa o Flamengo aí praticamente com a mão na taça, né? O Flamengo, como o Celso Zelt já falou, pode ser campeão com 2 rodadas de antecipação na próxima terça-feira. Se vencer o Atlético lá na Arena MRV em Belo Horizonte e o Palmeiras perder para o Grêmio em Porto Alegre, o Flamengo vai colocar 7 pontos de vantagem em cima do Palmeiras, faltando apenas 2 rodadas, e aí o Flamengo já vai ser campeão com essas 2 rodadas de antecedência e até antes da final da Libertadores da América. Agora, se não for campeão contra a equipe do Atlético Mineiro, terá 2 rodadas, um jogo contra o Ceará para ser campeão dentro de casa, e depois na última rodada, jogo contra o Mirassol, muito difícil, mas ali o Flamengo já poderá até ter sido campeão por antecipação, se continuar nessa atuada, essa diferença entre Flamengo e Palmeiras. Salve, salve, nação! Então é isso aí, mais um vídeo aí para o canal, né? O Flamengo vence o Bragantino aí por 3-0, um atropelo do Flamengo aí, e o Flamengo encaminha o título do Brasileirão, né? Palmeiras, pelo seu 4º jogo seguido, não vence, ajuda o Flamengo, vem de 2 derrotas e 2 empates, né? Então o Palmeiras aí perdeu para o Santos, perdeu para o Mirassol, perdeu para o Santos, e nesse último jogo agora, empatou contra quem mesmo que eu esqueci? Empatou agora contra o Fluminense, que o Fluminense tinha vencido o Flamengo. E qual foi o último empate do... Ah, foi contra o Vitória, né? Jogando em casa. Então o Palmeiras consegue 2 empates jogando em casa sem marcar gols, né?
Então a fase do Palmeiras é péssima. Faltando uma semana para o final da Libertadores, o otimismo é muito grande. E já pelo lado do Flamengo, jogadores voltando a jogar bem, né? Cebolinha vem jogando bem, né? Vem entrando e jogando bem. Vem mostrando um desempenho melhor do que o Samuel Lino, que entrou na segunda etapa, né, do jogo, após o Cebolinha jogar muito bem. Emerson Royal, acho que tem que ser banco. Varela dá uma consistência defensiva maior do que o Emerson Royal. E ofensivamente, para mim, o Varela tá bem melhor do que o Emerson. O Everton Araújo começou como titular e jogou muito bem, né? Sabemos que com o Jorginho titular e ele fazendo dupla de volantes com o Jorginho, é outra coisa, né? Um cara experiente que já ganhou tudo praticamente que podia. Dá uma tranquilidade para o jovem jogador gigantesca, né? Então, acho que o Everton Araújo pode ser uma boa opção no segundo tempo, né? Caso o Flamengo estiver ganhando o jogo, precisa botar um cara de marcador ali, acho que ele entra no jogo, né? Plata, falar sobre o Plata, meu filho, porra, eu era um cara que defendia muito Plata, mas hoje em dia perdi esse tesão de defender o cara, filho. Não é possível. E o Juninho, porque o Juninho não entra, fez gol contra o Sport. E o cara não entra, não ganha oportunidade. É difícil entender. O Mauro até comentou sobre a situação, né? Que prefere o estilo do Plata do que o Juninho, mas às vezes não dá pra defender o cara. Não dá. Não dá. Ah, e outra coisa que eu já esqueci de falar. O Flamengo pode conquistar o seu segundo título na Arena MRV. É isso mesmo, já foi a Copa do Brasil, com aquele gol do Plata, de cavadinha. E agora o Flamengo sim pode conquistar seu segundo título caso ganhe o jogo e o Palmeiras perca no sul do país diante do Grêmio, né? Segundo título na casa do Atlético Mineiro. Meu Deus. Nosso rival é muito fraco mesmo.